Bom, hoje nós vamos falar de demanda. Vamos lá. O que é uma demanda? Demanda é tudo que se quer e pode comprar. Suponha que você foi na feira comprar abacaxi. Então você é demandante de abacaxi. O que é uma quantidade demandada? É uma quantidade de um bem ou um serviço que você quer e pode demandar ou comprar. Suponha que você foi na feira comprar 3 abacaxis. Então, a quantidade demandada será de 3 abacaxis. Bom, mas o que faz você comprar alguma coisa? Existem alguns fatores determinantes da demanda. Bom, o primeiro fator determinante é preço, né? Porque tudo que pega no nosso bolso realmente bate forte. Então, quando o preço do abacaxi está alto, o que acontece com a quantidade demandada ou comprada do abacaxi? Com certeza o preço faz com que a quantidade demandada caia. Então suponha que o abacaxi na feira está um absurdo, que ele esteja a R$100. O que vai acontecer com a sua quantidade demandada de abacaxi? Com certeza você não vai comprar abacaxi por esse preço, né? Pois é. Agora, se acontecer o contrário, se o preço do abacaxi abaixar muito, se o preço estiver lá a 50 centavos, com certeza a sua demanda por abacaxi vai aumentar. Isso, na verdade, é a lei da oferta e procura. Bom, mas aí você vai me perguntar o seguinte: mas eu não gosto de abacaxi, o abacaxi pode estar alto, baixo, que eu não estou nem aí com o preço dele, eu não consumo. Calma aí. Quando a gente fala de fatores determinantes da demanda, tem que tomar cuidado, porque a gente tem que analisar tudo separadamente. Nós chamamos isso em economia de um palavrão imenso chamado ceteris paribus. O que significa isso? É palavrão? Não, não é não. Significa tudo mais mantido constante, ou seja, vamos analisar uma variável de vez. Ninguém perguntou se você gosta ou não de abacaxi. Nós estamos falando de preço para tudo. É somente o preço. Bom, legal. Vamos para o segundo fator determinante, é renda. Mas o que é renda? Renda é salário. Sabe aquele salário que você recebe ali no final do mês? Aquela coisinha pequenininha? Pois é, isso é o salário, é a renda. Bom, dentro da renda nós temos 2 tipos de bens. Bom, o bem normal e o bem inferior. O que é um bem normal? É um bem que toda vez que aumenta a sua renda, aumenta a quantidade demandada por este bem. Suponha que você goste de abacaxi, então para você, abacaxi é um bem normal. Então, quanto mais renda você tiver, mais abacaxi você vai comprar. Bom, agora suponha que, vamos dar um exemplo de bem inferior. O que é um bem inferior? É aquele bem que não tem uma qualidade tão boa. Vamos lá, suponha que o seu salário aumentou. Aí eu pergunto, você vai comprar aquele refrigerante porcaria, que eu não vou nem falar o nome? Com certeza não, né? Você vai comprar um refrigerante muito melhor. Por quê? Porque você está ganhando mais. Então, para que você vai comprar, por exemplo, carne de segunda, sendo que você pode comprar carne de primeira? Bom, o próximo fator determinante é expectativa. Bom, expectativa do quê? Expectativa de vida, expectativa do produto. Quanto maior a sua expectativa por um produto, maior a quantidade demandada por esse produto. Suponha que o Ministério da Saúde acabou de falar que abacaxi faz muito bem para a saúde. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai correr atrás do abacaxi. Ou seja, a quantidade demandada por abacaxi será muito alta. Exatamente por quê? Porque existe uma expectativa positiva pelo abacaxi. Bom, agora vamos falar de gosto. Chegamos no gosto. Suponha que você fala assim: eu não gosto de quiabo. Bom, com certeza, se você não gosta de quiabo, você não vai comprar quiabo, né? A quantidade demandada por quiabo vai ser 0, né? Bom, outro fator determinante bem importante também é o número de compradores. Quanto maior o número de compradores de abacaxi, maior será a quantidade demandada por abacaxi. Bom, falando de todos os fatores determinantes da demanda, preço, renda, gosto, expectativa, número de compradores, temos mais um, chamado de preço dos outros bens ou preço dos bens relacionados. Bom, nós temos 2, bem substituto e bem complementar. O bem substituto é bem simples, é aquele que é substituível, já está no próprio nome dele. Quer ver um exemplo bem fácil? Manteiga e margarina. Suponha que você foi no supermercado comprar manteiga e o potinho da manteiga está R$50. O que vai acontecer? Você vai comprar manteiga? Com certeza não. Você vai substituir essa manteiga por algo que seja semelhante, ou seja,
margarina. Então, toda vez que o preço de um bem considerado substituto aumentar, a gente substitui por outro que é semelhante. Bem simples, né? O bem complementar é um bem que nós consumimos conjuntamente. Suponha que você só tome sorvete com cobertura de chocolate. O que acontece? Se o preço do sorvete subir, automaticamente a sua quantidade demandada por sorvete vai cair e a sua quantidade demandada por cobertura de chocolate também vai cair. Ah, mas eu não tomo sorvete com cobertura de chocolate. Não importa, é somente um exemplo. Por exemplo, outro exemplo, suponha que você só tome guaraná comendo pipoca. Se aumentar o preço do guaraná, você vai diminuir a quantidade demandada de guaraná e automaticamente vai diminuir a quantidade demandada de pipoca, né? São só exemplos. Então, sempre quando a gente falar de bens complementares, são suposições. Outra suposição boa, suponha que você só tome caipirinha comendo feijoada. Se o preço da feijoada aumentou, automaticamente você vai diminuir a quantidade demandada de feijoada e vai diminuir a quantidade demandada também de caipirinha. Bom, como que a gente coloca isso nos gráficos? Lembrando sempre, olha aí bem na tela, o eixo horizontal é sempre o eixo da quantidade do bem ou serviço a ser tratado e o eixo vertical é o eixo do preço do bem ou do serviço a ser tratado. E lembrando que sempre a curva de demanda é uma curva negativamente inclinada. O que significa isso? Existe uma relação inversa entre preço e quantidade. Toda vez que aumenta o preço de um produto, a quantidade demandada cai. Toda vez que diminui o preço de um produto, a quantidade aumenta. Veja aí na tela esse gráfico do chocolate. Suponha que inicialmente o preço do chocolate era R$ 2,00. A sua quantidade demandada era de 10 tabletes. De repente aconteceu alguma coisa na economia e fez com que esse chocolate passasse a valer R$ 50,00. O que vai acontecer? Com certeza a sua quantidade demandada vai cair por chocolate. Ah, mas suponha que aconteceu agora uma outra coisa. O chocolate caiu de preço, tá? 50 centavos. O que vai acontecer? Com certeza a sua quantidade demandada vai aumentar muito. Agora, vamos supor que você vai comer 60 tabletes de chocolate. E essa é a relação de preço e quantidade na demanda. Portanto, a curva de demanda é negativamente inclinada. Lembrando sempre que com todos os fatores determinantes da demanda, o único fator que não vai deslocar a curva para nenhum lado é o fator preço. O preço movimenta a curva. E o que significa esse movimento? É uma simples setinha para cima ou para baixo. É exatamente essa setinha que você está vendo aí na tela. Ou sobe ou desce, dependendo, claro, da envergadura do preço. Bom, um outro exemplo bem interessante dos fatores determinantes da demanda significa renda. Vamos ver o gráfico da renda aí na tela. Suponha que a sua renda aumentou. O que acontecerá com a quantidade demandada por carne de segunda? Com certeza agora você vai diminuir a sua demanda por carne de segunda, porque agora você pode comer carne de primeira. Outra coisa, hein? Jamais coloque o salário no gráfico. O gráfico é feito para colocar preço e quantidade de produtos e serviços. Então suponha que a carne de segunda esteja valendo R$ 15,00 o quilo e o consumo de carne de segunda seja de 50 quilos. Agora você está ganhando muito mais. O que vai acontecer? Ao mesmo preço de R$ 15,00, agora você vai demandar menos carne de segunda. Agora você demanda 1 quilo só de carne de segunda porque você vai conseguir comprar, demandar carne de primeira porque você está ganhando muito mais. Portanto, esse foi um exemplo de bem inferior. Vamos dar um exemplo agora de bem normal. Suponha que o seu salário aumentou. O que vai acontecer com a quantidade demandada, por exemplo, de chocolate? Com certeza vai aumentar. Colocando no gráfico o preço do chocolate. Um tablete de chocolate sendo R$ 5,00. Você consumia 5 tabletes. Agora, com a sua renda maior, aos mesmos R$ 5,00, agora você pode demandar 15 chocolates. Mas poderia acontecer ao contrário. Vamos dar um exemplo do fator expectativa. Suponha que o Ministério da Saúde fale que chocolate faz mal para a saúde e esse chocolate está valendo R$ 5,00. Então, os R$ 5,00 você consumia 50 tabletes de chocolate.
Com essa notícia do Ministério da Saúde, sabe o que vai acontecer? A demanda por chocolate vai cair. Então agora, em vez de 50 chocolates, você vai consumir um chocolate só. Perceba que, nesses exemplos, a não ser preço, houve um deslocamento de curva, de demanda. Toda vez que se deslocar a curva de demanda para a direita, quer dizer que houve um aumento da demanda. Toda vez que deslocar a demanda para a esquerda, quer dizer que houve uma diminuição da demanda. Vamos colocar em um outro exemplo. Suponha que você goste muito de chocolate. O que vai acontecer? Com certeza, sua demanda por chocolate vai aumentar. Então, o chocolate, veja aí na tela, vale R$ 5,00. Você compra 10 tabletes de chocolate. Agora, por algum motivo, você resolveu gostar mais de chocolate. Perceba que o preço do chocolate não mudou. Ele continua R$ 5,00, porém, como você está gostando mais, você vai demandar mais chocolate. Agora, você demanda 20 tabletes de chocolate. Perceba que houve um deslocamento da curva de demanda para a direita. Toda vez que se tem aumentos de demanda, desloca-se a demanda para a direita. Claro, com exceção de preço. Quando mexe no fator determinante preço, não há deslocamento, há movimento de curva. Outro exemplo, suponha que aumentou o número de compradores de chocolate. Automaticamente, o que vai estar acontecendo? Vai se deslocar a curva de demanda para a direita. Bom, portanto, a gente encerra aí a parte da demanda e logo mais a gente vem falar de oferta. Tchau, tchau!